Fala, meus leitiners! Mild Milkers. Meus leitinhos morninhos! Gente, saiu hoje a música Todo Mundo Tem Um Pouco de CC. Eu amo que você mesmo usou a sua música. A gente já fez paródias pra quase todas A as gente minhas já fez músicas. paródias. Porque assim, gente, como o Rodrigo tá produzindo esse disco há bastante tempo, eu já fui ouvindo algumas coisas, obviamente, né? Porque senão eu ia ficar louca se ele não me mostrasse nada. E aí a gente já tem paródias pra basicamente todas as letras. Eu vou lançar um disco tipo Caquinho Big Dog, que vai ser eu fazendo paródias de todas as suas músicas. Mas você foi o único que ouviu todas, sabia? Todas fui só eu? Todas. Obrigado. O Cairo ouviu acho que 2, o Guto ouviu 2, o Roba tinha ouvido uma lá atrás. Só. Ah, fico feliz. Você foi o único que ouviu todas até agora. Privilégios? Afinal, você precisava se inspirar, né? Porque Exato. a capa do single de Todo Mundo Rouba Um Pouco de Você, a capa do disco e todas as fotos, todos os conceitos, capa de Facebook, capa de Twitter. A identidade visual que chama. Foi tudo feito por Marcelo Caetano, maravilhoso. Telo Caetano, por favor. Telo Caetano. Use meu nome profissional. Desculpa. Esqueci que não pode. Mas conta pras pessoas, fala tudo. Conta tudo sobre esse single aí que saiu. Então, primeiro eu queria dizer que eu tô muito feliz. A gente tá gravando isso sexta-noite, né? Como sempre. Então faz... Sei lá, não faz nem 24 horas que a música saiu, né? Sim. Saiu à meia-noite da sexta-feira. E eu tô muito feliz porque vários amigos, várias pessoas queridas compartilharam o post, compartilharam stories. E ouviram a música, obviamente, vieram falar comigo. E eu fiquei feliz porque todo mundo elogiou bastante, todo mundo gostou muito da letra. Eu ia fazer uma piada. Fala. Porque todo mundo rouba um pouco de você, né? Querendo ou não. E, enfim. E acho que foram todos feedbacks muito bons, assim. Inclusive, de amigos que até agora, até esse momento, os amigos que também fazem música e tal, com quem eu tive a oportunidade de conversar, também gostaram. Então eu tô bastante feliz, porque você sabe melhor que ninguém o quanto eu tava apreensivo em relação a isso, né? Sim. Reconhecimento dos pares é sempre muito bom. Sim. E acho que como eu já tinha falado aqui em algum momento, né? Que eu não tô 100% satisfeito com a qualidade da produção. Não com as músicas em si, mas com a qualidade da produção. E eu fiquei puto porque eu segui todas as diretrizes do Spotify e de mais serviços de streaming, né? Mandei com o nível de volume que eles pedem e tal, e eu achei que ficou baixo no Spotify, pelo menos, porque no Spotify e no YouTube Music foram os dois onde eu ouvi. Eu não ouvi na Apple Music nem no Deezer, mas eu imagino que tenha dado a mesma coisa. Tipo, quando você compara com outras coisas, eu achei que ficou super baixo. Ah, mas... Assim, né? Aquela coisa que a gente conversou. É a primeira vez que você tá mixando e masterizando o negócio. Então, tipo, now you know. Na verdade, eu vou seguir o que várias pessoas me disseram para fazer, que é não respeitar essas regras do Spotify. Talvez seja esse o segredo aí de músicos mega produzidos e tal. É porque eu acho que o contraste maior foi porque ontem a gente tava ouvindo, né? Foi no YouTube Music ou foi no Spotify? Acho que foi no YouTube Music. E logo depois ele colocou uma música da Luísa Sonza e tava bem mais alta. Sim. Mas acho que no YouTube Music é ainda pior essa coisa do balanço de volume. No Spotify, o balanço de volume é real. Só que quando a faixa chega baixa, não tem muito o que o balanço de volume do... Não é balanço a palavra, eu tô me esquecendo qual que é a palavra certa, mas a equalização de volume, digamos assim, vai, que o Spotify Tô tendo faz é mais realmente
nítida do que, tipo, YouTube, por exemplo, né? Mas se a faixa chega baixa, não tem equalização de volume que ajude. E eu segui as diretrizes deles. Então agora foda-se, vou mandar tudo em 0 dB mesmo e eles que lutem. E também assim, eu realmente acredito no Now You Know, sabe? Do tipo, por exemplo, vou dar um exemplo com coisas minhas, visuais. Eu tenho lá a lojinha, né, na Collab 55. E eu sempre faço balanço das cores pra tentar ter um contraste e tal. Só que assim, o mundo da impressão é um mundo muito louco, né? Você só sabe realmente se a coisa funcionou depois que você vê impresso. Na tela você não sabe absolutamente nada. Então, por exemplo, as coisas que eu fiz na Collab, por exemplo, eu já vi que a forma deles de imprimir escurece um pouco as coisas como um todo e perde contraste, por exemplo. Então eu sei que eu preciso subir coisas com mais contraste para eles, por exemplo, entendeu? Porque as peças que eu tinha que tinham um contraste bom, assim, foram todas muito legais. Agora, peças que tinham um contraste mais sutil, por exemplo, não funciona. Mas é o tipo de coisa. Now I know. Tipo, agora daqui pra frente eu mudar. Mas assim, eu acho que a qualidade tá incrível, não só porque você é meu marido, mas eu acho que o trabalho está muito legal. Eu fiquei muito feliz, muito satisfeito. Fiquei muito orgulhoso de ver o seu trabalho. Obrigado. Finalmente ao vivo para as pessoas ouvirem. E foi a maior emoção ontem quando a gente abriu o Spotify depois da meia-noite e a música tava lá, né? Sim, foi muito legal. Tipo, tanto por ver o seu trabalho, porque eu te acompanhei nesse trabalho, tanto na época da gravação, né, antes disso até, quando você estava escrevendo as letras e tudo mais. Então foi muito emocionante ver a capinha que eu fiz. E a capa que Mouse arrasou, gente. Contratem Telo Caetano para todas as suas necessidades de design, tá? Mas eu fiquei muito feliz. Os feedbacks que eu tive foram sobre a letra. Acho que a maioria das pessoas falou sobre a letra, especificamente. E assim, todo mundo rouba um pouco de você. Eu já vou falar um pouquinho, conta um pouco da história da música. Na verdade, ela se chamava Everybody Steals a Bit Part of You. Que muito tempo depois eu fui descobrir que está gramaticalmente incorreto. Por quê? Porque para criar o título dessa música, eu me inspirei numa música do Lemonheads que se chama Bit Part. Só que Big Part significa um grande papel. Sim. Né? A música fala I just want a big part in your life. Eu quero um grande papel na sua vida. Em 2006, quando eu escrevi essa música, acho que meu inglês não era tão bom. Pra mim, big part era uma grande parte. Ok. Falsos cognatos, a louca. O ideal seria peace. Mas aí não cabia nada. Enfim, quando eu escrevi, eu achei que tava certo. Então a ideia era ser Everybody Steals a Bit Part of You. Todo mundo rouba uma grande parte de você, só que tá errado. Aí essa música chegou a ser gravada em 2006, quando eu tinha o The Lo-Fi Duo com o Alex. Inclusive isso é algo importante de falar, porque não é em todo lugar que aparecem os compositores, né? Enfim, quando eu faço o processo de registro da música antes da distribuição, eu coloco lá quem são os autores, a porcentagem de cada um na composição e tal. Só que isso não aparece nos lugares, né? Você não vê quem compôs, né? Só tem o nome da faixa. Normalmente não dão muito valor pra isso, né? Só no Bandcamp, que aí eu posso escrever textos, né, no Bandcamp. Inclusive vão lá, maiodemilk.bandcamp.com. E lá eu coloquei que eu que fiz a letra e quem fez a música foi o Alex, que tocava comigo no Lo-Fi Duo. Só que aí, agora, né, 14 anos depois, quando eu resolvi refazer a música, eu fiz algumas mudanças, né, na melodia, e o arranjo é completamente diferente do que a gente fazia no Lo-Fi Duo. Mas, de qualquer forma, quem escreveu a melodia foi ele, né? Então, obviamente, ele está lá acreditado. Mas eu escrevi a letra em inglês, com esse inglês horroroso.
E lá pros idos de 2018, quando eu tava repensando a ideia do Mild Milk, eu decidi que eu ia tentar fazer mais coisas em português. Porque, inclusive, no Commodore Truffaut, que era a minha outra banda lá de 2000 e pouco, eu escrevia em português, né? Mas quando eu comecei a fazer o Mild Milk e resgatar essas músicas velhas, eu peguei muita coisa que era em inglês, e aí eu parei e pensei, por quê? Né? Por que eu não faço em português? Reclamaram falando, Rodrigo, você está muito americanizado. Disseram que eu voltei americanizado. E aí, Todo Mundo Rouba um Pouco de Você é uma dessas músicas que eu tive que fazer a versão, né? E aí tem que encaixar tudo de novo, tem que encaixar métrica, então a letra é a mesma vibe da Everybody Steals a Bit Part of You, mas obviamente com muitas mudanças para caber. Então eu fiquei feliz que as pessoas gostaram da letra, porque eu acho que eu consegui manter a essência da letra original e deu um bom trabalho fazer a versão. Imagino. Então eu fico feliz e fico muito feliz também porque se as pessoas estão elogiando a letra, significa que elas estão entendendo o que eu estou cantando, né? Sim. Que é um grande problema, porque às vezes você não tem uma dicção muito boa ou na hora de cantar as palavras não saem muito claras. E aí as pessoas começam a entender tudo errado ou não entender o que você está cantando, né? Acontece. Então, aparentemente, as pessoas estão entendendo porque elas estão elogiando. Aí as pessoas elogiaram o clima, o Anderson falou isso, que era, como é que ele falou? O clima de nostalgia. Porque, de fato, minhas coisas são pautadas em coisas feitas nos anos 60 e 70. Sim. Então, é bom que as pessoas realmente percebam isso, né? Que realmente tem essa coisa de ser uma coisa mais nostálgica, mais velha. O Guto, né? Que é um dos meus grandes parceiros musicais, inclusive tem uma música dele no disco, né? Ele falou que adorou as mudanças no meio da música, elementos, efeito na voz, letra. Alguém falou do sintetizador. O Lucas falou dos sintetizadores. Sim. Então, eu tô bastante feliz que as pessoas realmente estão curtindo, estão pegando a vibe. E o que eu achei legal é que, assim, até agora, de todas as coisas que eu vi as pessoas elogiando e tal, são as coisas que, pelo que a gente conversou, você estava mais orgulhoso de. Né? Então, da letra, da questão da troca de ritmo, da quebra dos sintetizadores. Então é legal que as pessoas estão elogiando exatamente isso, porque era o ponto. Sim, sim. Mas conta sobre a letra, fala mais. Tô tipo te entrevistando hoje. Tá, Gabi, enfim. A letra eu escrevi em 2006 e ela, como eu já tinha dito, né? E ela fala muito sobre pessoas que realmente não sabem reconhecer seu próprio valor, assim, tipo... A hipocrisia, não é mesmo? Ué, mas eu posso até dizer que é uma coisa meio autobiográfica mesmo, no fim das contas. Será? Ai, não sei. Essa ideia do todo mundo rouba um pouco de você é meio que isso, tipo, olha como você é legal, tipo, todo mundo rouba um pouco de você. Todo mundo quer. Como que é a letra? Todo mundo quer ter. Todo mundo rouba um pouco de você. Todo mundo quer ter algo para si. Todo mundo sempre quis ser como você. Eu não lembro a letra da minha própria música. É só você que não. Quero que aceitar. Ai, como que era em inglês, gente? Everybody steals a bit part of you. Everyone wants to take something for themselves. Everybody wants to be a little more like you. You are the only one. Como é que é? Ai, o final era diferente. Não era, tipo, não tinha nada a ver com aceitar. O final era You are the only one that despise yourself. Uau, era um pouco mais forte. Mas aí na hora de mudar para português eu não consegui usar e eu troquei pra é só você que não quer aceitar. Que funciona. E é um pouco menos depressiva, né? Sim. E tem toda aquela coisa, né? Você tá chorando. Como é que é? E tem outra coisa diferente. Ouça seu choro solitário enquanto você se reduz a pó. Era
I Can Hear This. Era muito mais legal em inglês, na verdade, que era I Can Hear Desperation Cry, alguma coisa assim. And you can't even turn on the light. Ok. Só que ficou um pouco mais referência a drogas, né, nessa música. O pó seria a cocaína, Rodrigo? Não, porque eu não faço uso desse tipo de Mas talvez pudesse ser sobre uma pessoa que faz o uso. Não é entorpecente, né? Mas sim, poderia ser uma música sobre o uso de drogas também. Claramente. Porque, por exemplo, tem aquela música do Incubus, né? Que é Drive, que as pessoas acham que é sobre alcoolismo, e não é. Na verdade, é sobre religião. Eu não conheço essa música. É uma porque tem uma parte que ele fala que ele deveria beber o vinho ou a água. Porque ele tá falando sobre dirigir e tal. Só que é dirigir a sua vida. E o vinho ou a água é ser uma pessoa que vai pra religião ou uma pessoa que fica na parte... A parte... sem ser religião. A parte... Ateu, ateia? Ateia, enfim. Enfim. Mas acho que da letra é isso. E tem uma parte no final também que eu mudei, que era agora por favor, entenda, você é livre, você é livre, você é livre. A original era Please realize you are all mine, you are all mine, you are all mine. Eu achei que era um pouco possessivo demais. Ok. Livre é uma opção melhor. Muito melhor, né? Que julga, né? Aí tem o grito no final, que o Rouba adorou. Eu amo o grito também. Mas a da letra é isso. Aí a música em si, como eu disse, foi o Alex que fez a melodia. Eu dei uma retrabalhada e eu mudei bastante o arranjo. Porque o arranjo original era guitarra, baixo e nem bateria a gente tinha na época. A gente fazia a bateria com o teclado. Uhum. E ficava horroroso. Mas, enfim, era o que a gente tinha. Afinal, o nome se chamava The Lo-Fi Duo. Era bem lo-fi mesmo, assim, inclusive de recursos técnicos. E aí, essa música, ela tem basicamente todos os elementos que vão aparecer em algum momento nas outras músicas do disco. Talvez a única coisa que não aparece aí é violão e escaleta, que tem em outras músicas que tem uma pegada mais acústica. Mas tem bateria, baixo, 2 guitarras e vários teclados. Tem um órgão, que é aquele órgão que aparece mais no começo, né, na introdução. Ele tá na música toda, mas como ele fica num tom mais baixo, ele não aparece tanto. Ele volta a aparecer um pouco mais nos refrões e no final da música. E todos os teclados são instrumentos virtuais, né, que eu toco... enfim, os instrumentos virtuais, eles estão no meu computador, são plugins que ficam hospedados na DAW que eu uso, né? Que é o software que você usa para gravar, produzir e tudo mais. E eles são acionados via MIDI, né? Eu tenho um teclado MIDI, então nenhum dos teclados são teclados de verdade, são todos instrumentos virtuais. Então tem esse órgão que é uma simulação de um órgão italiano, Farfisa, que tem esse som meio spooky assim, sabe? Ou assustador em bom português. Que tem a ver, porque amanhã é o quê? Halloween. Que é hoje, né? É Halloween. No caso hoje. Que é o famoso órgão de churrascaria, inclusive. É? O órgão Farfisa seria o nosso órgão de churrascaria. Que loucura. Que ele tem aquela tonalidade bem aguda, sabe? Tem aqueles vibrato, é o tradicional órgão de churrascaria. E aí tem o Minimoog, que é o que faz aquela melodiazinha no refrão. O Minimoog. E a transição no final de refrão eu coloquei um acorde de Mellotron, que enfim, não é necessariamente um sintetizador, mas não vou entrar nesses méritos. Enfim,
O Farfisa aparece, acho que mais em outra música, e tem outras músicas que usam outro tipo de órgão, que seria o órgão que as pessoas conhecem como o órgão Hammond, que, enfim, que de Purple usava, enfim, coisas assim. Né? Bandas de rock dos anos 60 usavam bastante o Hammond. Mas Minimoog e Mellotron, eles aparecem basicamente em todas as músicas. Não necessariamente os dois juntos, mas eles estão sempre lá. Sim. Em algum momento. E se vocês quiserem um exemplo de Mellotron, gente, música do Kine tem muito Mellotron. Tem bastante, é verdade. Que é todas as coisas que eu pego do rock progressivo, né? Que é uma das minhas grandes referências. Sim. Então, instrumental é isso. E aí tem várias faixas de voz e tem os delays de voz para criar ambiência em refrão e tal. E é isso. Arrasou. Foi a primeira música que eu produzi, então provavelmente ela é a que tá pior de todas. Não acho. As outras eu acho que vão melhorando. Que você meio que usou ela muito como terreno de teste, né? Eu lembro, tipo, sei lá. Eu acho que eu ouvi. Assim, não completamente diferentes, obviamente, mas assim, eu ouvi umas 7 versões diferentes de Todo Mundo Rouba. Nossa, eu acho que bem mais. Não, que eu ouvi. Você deve ter feito bem mais. Sim. Mas que você falou assim, escuta, me diz o que você acha. Eu ouvi umas 7 versões diferentes. Assim. Essa é aquela que, tipo, eu abro meu computador, eu tenho uma certa dificuldade de achar qual que é a certa. Talvez, inclusive, eu tenha publicado a errada, porque essa é aquela que tem, tipo, V1 final, agora vai. Não pode. Né? Não, tô brincando. As que estão masterizadas e que foram publicadas são as certas mesmo, né? Porque, enfim, eu só masterizei o que realmente era o que eu queria. Né? Mas, nossa, tem milhões de arquivos dessa música no meu computador. Sim. Mas foi legal, porque como ela é bem variada e ela tem bastante das outras coisas que tem no disco, meio que foi um terreno de testes frutífero para você testar as técnicas de mixagem e tal. Tanto que conforme eu ia fazendo outras músicas, eu pensava, putz, isso aqui eu deveria ter feito na Todo Mundo. Ou, isso aqui agora eu entendi como faz. Lá em Todo Mundo tá errado, então tenho que ir lá corrigir. Então foi a que eu mais fui e voltei. Né? Mas foi gostoso de fazer. Ela acho que foi com certeza que deu mais trabalho, eu acho. Por causa desse vai e vem todo. Sim. Né? E eu acho que que as outras, assim, pelo menos das que eu tô pensando aqui, você tinha uma sonoridade muito específica que você queria na sua cabeça e era meio que aquela, né? Então você foi atrás dessa. Essa você se permitiu testar um pouco mais também, entender um pouco mais a vibe. É porque acho que as outras eu já tinha mais uma noção do que eu queria, né? Essa eu fui testando até achar o que me agradava. Sim. Né? Por ter sido a primeira. E, inclusive, pra quem não sabe, né? Quem tá aí chegando de paraquedas e não sabe, você gravou absolutamente todas as coisas. Sim, eu gravei tudo. Quando a gente for falar do disco inteiro, vai ter entrevista quando lançar o disco. Claro, obviamente. Porque quando lançar o disco, acho que vai dar pra falar um pouco mais sobre isso. E acho que depois de ouvir o disco, as pessoas talvez entendam um pouco mais. Mas, enfim, eu gravei tudo, né? Então, eu comecei a gravar em janeiro, fevereiro de 2019. Vai fazer quase 2 anos já. E aí eu fui em partes, né? Então eu gravei todas as baterias. Depois eu gravei todos os baixos. Depois eu gravei todas as guitarras. E eu usei algumas músicas, eu usei 2 guitarras, né? Então eu gravei a primeira guitarra. Depois eu gravei a segunda guitarra quando tinha. Depois eu gravei os teclados ou os violões? Putz, eu não lembro a ordem. Eu acho que foi os violões. E depois eu gravei os teclados. E aí, por fim de tudo, eu gravei todas as vozes. E os instrumentos adicionais. Né? E escaleta, ukulele. Que mais? Aquele coisinho de ovo, que eu não sei o nome. Tipo um chocalinho, né? Que tem em Todo Mundo, inclusive. Sim. Mas acho que esses chocalinhos eu devo ter gravado
depois da bateria, não sei. Não me lembro agora. Mas sim, eu gravei tudo. E aí depois de... Eu acho que eu fiquei uns 8 meses gravando tudo. Tipo, sei lá, 8 meses? Não, acho que menos. Tipo, de janeiro até agosto. Você ficou bastante tempo gravando. Deve ter dado quase 8 meses. E aí eu fui começar a fazer toda a mixagem e tal. E, enfim. Eu ia falar alguma outra coisa sobre isso, me fugiu agora. Sobre a gravação das vozes, né? Enfim, antes da gravação das vozes, quando eu tava gravando guitarras e baixo e afim, foi justamente quando começou a me dar as maiores crises da síndrome do túnel do carpo. É verdade. Da qual, né, eu operei em novembro do ano passado. Isso. Nossa, vai fazer um ano já que eu operei. Sim. E, enfim, hoje em dia minha mão tá ótima, não incomoda pra tocar, mas eu tinha às vezes que fazer pausas no meio de... Eu tinha que parar de tocar porque simplesmente minha mão não parava de funcionar. Eu lembro muitas vezes, nessa época, né, você passava muito os sábados e os domingos sempre gravando. E aí eu tava lá jogando videogame, ou cozinhando, fazendo alguma coisa, e aí você aparecia no corredor com a mão sacudindo. Tipo, tá doendo pra caralho. Eu tinha que parar de tocar, porque não ia. Minha mão parava de funcionar totalmente. Uhum. Então foi difícil também por causa disso. Mas acho que não chegou a afetar a performance, porque aí quando a mão voltava, tal, eu ia lá, fazia um take novo rapidinho. Uhum. E dava tudo certo. E pra gravar as vozes, eu fazia... Tipo, eu tinha que parar no meio do dia, eu começava a comer maçã pra limpar a garganta. Uhum. Nos dias que eu sabia que eu ia gravar, né? Eu me entupia de maçã, eu me entupia de chá de gengibre com limão e mel. Sim. E ficava fazendo exercício vocal. Ficava o dia inteiro fazendo isso. E aí ia lá e gravava vários takes, mas aí voz acho que foi o que demorou mais tempo, porque chegava uma hora que eu cansava. E até porque também o setup era o mais complexo, né? Porque a gente tinha que gravar, porque, né, a gente nem nessa casa, nem na antiga, a gente tinha um estúdio fully equipped, tipo, com aquelas coisas de ovo na parede e tal. Que isso é coisa de bacana, né? A gente ainda não tá nesse nível. Coisa de ovo não, gente. Ovo... Não é coisa de ovo. É porque o negócio que é o de verdade também parece coisa de ovo. Não, mas tem gente que usa caixa de ovo, mas assim, dá barata. Não, é nojento. Aquelas placas de colocar na parede não são muito caras e você não precisa revestir o ambiente inteiro. É só nos pontos onde sua voz vai bater. Vamos estudar pra fazer isso. Nossa, bom, enfim. Mas aí tinha que gravar no banheiro. Eu gravava no banheiro porque era o único lugar que tinha zero barulho. E também porque eu aproveitei o reverb natural do banheiro. Sim. Né? Foi tipo gravar num estúdio, tipo, sei lá, Neighbor Road, né? Porque tem aquele eco e tal. Só que era o eco do banheiro. Era o eco do banheiro, exatamente. Mas, tinha essa questão também do ambiente, né? Sim. Mas agora esse negócio que você falou de revestir, é que assim, qual que é a nossa realidade hoje, né? Na outra casa, o mesmo lugar onde estavam os instrumentos era o mesmo lugar onde está o meu computador. Sim. Estava o meu computador. Hoje, todo o meu equipamento fica lá no quartinho de serviço e meu computador fica aqui no escritório. E aí eu preciso levar o computador e a interface de som lá pro quartinho. E é um quartinho tão pequeno que acho que não vale a pena fazer nenhum tipo de tratamento de som. Até porque as coisas que eu gravo é tudo pela interface de áudio, é tudo sinal digital, sabe? Eu não, quando eu gravo guitarra, eu não microfono amplificador. Eu meto a guitarra na interface de áudio, gravo e depois trato todo o som digitalmente. A única coisa que não dá pra fazer isso é a voz, né? A voz você capta o ambiente, não tem jeito. Sim. Então lá eu resolvia isso com o banheiro. Aqui eu tô pensando em resolver isso gravando com o microfone dentro do guarda-roupa. Hã?
Abre o guarda-roupa, coloca o microfone lá dentro e canta. Ah, é? Aham, tem muita gente que faz isso. Chocado. Se eu não me engano, o Jupe do bairro fez isso. Chocado, Brasil. Técnicas, né, gente? Quando você não tem um ambiente super bem isolado e tal, você pode usar esse tipo de recurso. O nosso sonho, na verdade, da vida aí fully casal, né? Era que a gente queria ter um sobradinho no Cambuci, que fosse numa das ruas menos movimentadas, e a gente queria transformar a garagem do sobradinho nesse estúdio nosso sonoro, né? Então, seria tanto estúdio para os podcasts do Rô e tal, tanto para as músicas e tal. Mas esse sonho não morreu, esse sonho ainda está aí. Não, eventualmente a gente vai conseguir fazer isso. Eu preciso, inclusive. Sim. Porque esse quartinho aqui quebra um super galho pelo método de gravação, né, que eu faço hoje, que eu não capto basicamente nada de ambiente. Não microfono nada, é tudo plugado na placa, é tudo digital, basicamente, né? Mas eventualmente eu vou querer, tipo, a bateria que eu tenho, por exemplo, é uma bateria eletrônica, então eu uso ela em MIDI também. Eu não uso o som dela, eu uso ela como controladora de uma bateria virtual. Sim. Né, que tem um som de fato de bateria de verdade. Porque o som da minha bateria não é necessariamente um som de uma bateria de verdade. Mas enfim. Mas um dia eu quero ter uma bateria de verdade. Eu vou ter que microfonar para captar tudo. Então aí realmente vai ter que ter um ambiente adequado. Sim. E é uma outra vibe também, eu acho que, assim, no seu caso isso é um pouco difícil, porque você é um músico sozinho, né? Você é uma banda de um músico só, mas é uma outra vibe também quando você capta o ambiente todo com os instrumentos juntos, né? Sim, é outra coisa. Ainda que... Porque assim, geralmente em estúdio tá todo mundo lá e sei lá, grava primeiro a bateria, depois grava o baixo, ainda que sejam pessoas diferentes, grava tudo separado, né? Não necessariamente os músicos estão sempre tocando juntos ao vivo. Né? Às vezes é cada um só tocando seu instrumento e alguém já gravou o instrumento dele também, sabe? Mas tem o lance do ambiente do estúdio, né? Tem a reverberação natural, que é uma... Natural, entre aspas, né? A reverberação daquela sala, que é uma reverberação um pouco mais controlada, né? Enfim. Para poder fazer um efeito de reverberação nas minhas músicas, eu uso também plugin de reverb, porque senão fica tudo seco. Sim. Né? Mas assim, como é digital, entra tudo seco. O bom é que vivemos na tecnologia, né? Vivemos no futuro, então... Se não tivesse essa plaquinha que a gente usa para gravar os podcasts também, né? Essa interface de áudio, eu menosprezo ela tanto, eu chamo ela de placa, mas é uma interface de áudio. Exato. E se não existisse isso, se não existisse esses plugins VST, eu nunca ia ter conseguido fazer isso. Sim. Em casa, eu ia ter que ir para um estúdio. Exato. E eu acho legal, assim, até, tipo... Porque as pessoas têm uma bobeira ainda, né? Algumas pessoas, tipo, principalmente a galera que é o rock original, tem que ser como era antes e tal. Pois é. Que é tipo uma besteira, porque não tem nada a ver isso, sabe? Tipo, você pode usar VSTs, essas coisas, pra fazer músicas numa vibe mais eletrônica. Sei lá, por exemplo, o Nando, né? Que cria músicas mais nessa vibe, o Cairo. Mas você também pode usar os mesmos VSTs para fazer coisas que tem um som muito mais lo-fi e nostálgico, tipo o seu, né? E assim, como eu falei, o baixo e a guitarra são instrumentos de verdade, digamos assim, né? São instrumentos que eu toquei, gravei, e aí depois lá no computador eu fui manipular. Fui colocar efeito na guitarra, fui colocar mais umas frequências ali no baixo e tal. Mas se eu não tivesse baixos e guitarras de verdade, né, digamos assim, eu poderia usar plugins de instrumento virtual de guitarra, sabe? Eu
plugin de instrumento virtual de baixo. Eu não precisaria necessariamente ter instrumentos em casa para fazer isso. Você tem porque é da sua vida de músico, né? Mas tem muita gente que faz. O Cairo, por exemplo, ele faz todas as músicas dele unicamente com o computador. Sim. E não tem o menos valor por conta disso. De jeito nenhum. É porque as pessoas são meio trouxas às vezes, né? Ainda. Ah, total. Sempre tem essa coisa, né? Do porque é tudo digital, porque não sei o quê. Primeiro que assim. Não, eu adoro quando a pessoa vira e fala assim: não, porque não soa como soaria de verdade. Meu amor, você tá ouvindo o seu disco do rock sagrado do Pink Floyd, sei lá, no Spotify, do seu computador, com um fone de celular. Então. Já tem mais compressão aí do que tem. Não, em outra. Nossa, eu perdi completamente o raciocínio. Não, acho que você ia falar alguma coisa de digital. Sim. É tudo digital, mas assim. Ainda que seja tudo digital, já existem hoje em dia uma série de recursos de emulação analógica. Uhum. Então, quando você tá ali produzindo o negócio no computador, sempre vai ter um plugin, por exemplo, de fita, sabe aqueles gravadores de fita? Uhum. Que se usava até os anos 90, talvez, se usava aquilo. Tem plugin que emula aquilo. Uhum. Então você pode realmente dar outras nuances e você pode dar aquela coisa quente do analógico, como as pessoas costumam dizer, né? Como se o digital fosse uma coisa sempre muito fria. Mas você pode trazer todos esses elementos da música analógica com essas emulações. E fica ótimo. Eu acho que é pobre. E isso vale pra tudo. Vale pra música, vale pra áudio, vale pra visual, vale pra tudo. Que é tipo... É completamente pobre você achar que uma coisa não tem profundidade, ou é rasa, ou sabe, fugaz, porque ela tem menos nuance, ou porque a nuance dela é, entre 1 bilhão de aspas, artificial. Sabe? Porque, tipo, gente, isso é ridículo, sabe? Do tipo... É a mesma coisa que a galera que ilustra no computador. Exatamente, é a mesma coisa. Tipo, não, porque você... não é artista de verdade, porque você não mistura as tintas e você faz tudo no Photoshop. Gente, a grande vantagem que existe no Photoshop é o fato de que fiz uma merda, eu posso corrigir. Mas assim, isso é o futuro, sabe? Do tipo, você exigir que a pessoa gaste o dinheiro que tinha que gastar antes, com tinta, com papel, com um monte de coisa, com tempo. As pessoas não têm mais tempo pra fazer isso. Não, assim, ainda que eventualmente alguém queira fazer realmente no papel, ok, acho que é a opção de cada um, sabe? Mas dizer que o que é feito no digital não tem o mesmo valor. Exato, não faz o menor sentido. Enfim, né? As pessoas são babacas. Assim, eu acho que a maioria desses ilustradores que a gente gosta, que a gente acompanha, é toda uma galera que produz realmente no computador, na maioria das vezes, não? Sim. Não, e assim, eu acho que é uma mídia, como qualquer outra, sabe? Do tipo, ela não é melhor, ela não é pior, ela é diferente. Ela tem parâmetros, ela funciona por parâmetros diferentes, sabe? Em algumas profissões, isso foi o que fez a profissão acontecer. Design, por exemplo. Não existiria a profissão de designer. Assim, a profissão de designer existia antes de ter computadorizado? Informatizado a questão toda. Ok. Mas ela é prolífica hoje, você tem milhões de tipos de design diferente, uma troca de conhecimentos, porque ela se tornou digital. Sim. Senão... É a questão de ter realmente tudo se tornado mais acessível, né? Exato. Tipo, eu... Sei lá, o que eu gastei de dinheiro pra produzir esse disco? Basicamente, eu comprei... Você comprou VSTs e plugins? Então, e nem todos eu comprei. Muitos você pegou grátis, Muitos eu peguei grátis. E na época eu tava usando quando eu gravei e fiz todo o processo de mixagem, eu ainda tava usando o Mac, que não tem tanta oferta de plugin gratuito como o Windows. Uhum. Então, se eu tivesse
começado... Agora eu tô usando o Windows, né? Se eu tivesse usado o Windows na época, com certeza eu teria comprado bem menos plugins. Porque eu teria achado coisas... Como eu já achei, como eu já andei fazendo pesquisas para um próximo trabalho, achei um monte de coisa que eu queria em versão grátis e de qualidade. Uhum. Então, uma outra coisa de plugin realmente que eu comprei, mas de coisa física, acho que a única coisa que eu comprei foi justamente os chocalhinhos. Os ovinhos. Né? E corda, que eu troquei corda das guitarras e do violão. É verdade que você trocou corda de tudo. Foi tudo isso que eu gastei para produzir esse disco. Sim. Se não tivesse computador, se não tivesse essa possibilidade de fazer dessa forma, nossa, eu ia gastar, sei lá, uns... Eu nem sei quanto tá hoje uma hora de estúdio. Então, isso que eu tô... além da hora de estúdio, não é todo estúdio que oferece instrumento também, né? Ou oferece sempre. Não, né? Normalmente não. Normalmente então, você leva o seu. Tipo, você teria que ter os instrumentos e ainda pagar o tempo do estúdio. Então, tipo assim, gente... E ainda pagar alguém depois para fazer toda a mixagem e masterização, o que é recomendável quando você tem dinheiro para isso, né? Quando você pode investir nisso. Como eu não queria investir nisso, e principalmente como eu queria aprender a fazer isso, sim, né? Eu fiz tudo, né? Talvez pelo menos a masterização eu deveria ter pagado alguém para fazer, mas enfim. Mas é aquilo que eu te falei também, que é uma coisa que eu aprendi olhando meu portfólio, sabe? Do tipo, a melhor sensação que existe no trabalho artístico/técnico, que, né, ele vai para dois lados aí, é você, sei lá, 5 anos depois do que você fez. Daqui a 5 anos, quando você ouvir esse single, e você já tiver no seu 3º, 4º disco, você olhar e falar assim, nossa, realmente eu melhorei, né? Essa sensação é divina. Quando eu olho meu portfólio, as peças antigas, eu falo assim, nossa, eu consigo pensar 200 coisas que eu melhoraria nisso hoje, 5 anos depois. A sensação pra mim é ótima. Eu já consigo fazer isso com esse disco que nem lançado ainda foi. Tá lá na distribuidora, já tá tudo programado pra ser lançado, depois eu conto a data. Obviamente eu não vou mais mexer, mas... Sim, em algum momento você tem que deixar aí. Mas obviamente, depois que eu terminei o disco e que eu resolvi lançar ele da forma que estava, eu continuei lendo, continuei vendo vídeos no YouTube, comecei a seguir produtores que eu não seguia antes. E às vezes eu olho, eu leio alguma coisa, eu penso, isso seria muito legal fazer. Sim. Ou seja, preparem-se. Nem saiu o primeiro, mas preparem-se pro segundo já. Gente, mas a vida é isso. Hoje mesmo, eu descobri um vídeo hoje de um sistema de implementar UI na Unity 300 mil vezes mais fácil do que eu tava fazendo nos últimos 6 meses. Então. Mas aí eu olhei e falei assim, bacana, no próximo eu faço isso. Porque mudar o que eu já fiz pra isso não vai rolar. Então. Deixa o filho ir. Não, mas o disco tá legal. Se as pessoas estão gostando de Todo Mundo Rouba um pouco de você, elas vão gostar do disco. Sim, eu também acho. E acho que até porque acho que hoje em dia Todo Mundo Rouba um pouco de você não é mais minha música preferida do disco. Posso revelar um segredo? Ela foi por um bom tempo, mas acho que ela não é mais. Posso revelar um segredo? Ela nunca foi minha música preferida do disco. Mentira, sério? Sério. Nunca, nem... Nunca. Porque assim... ela foi no momento em que só existia ela. Uhum. Porque o Rodrigo, gente, ele segurou esse álbum assim, conta gotas pra mim. Era tanto assim que, tipo, ele gravava as vozes só quando eu não tava em casa. Ai, que mentira. Eu chegava do trabalho e ele não... Era verdade. Você não queria que eu ouvisse. Eu gravava de fim de semana, amor. Mas você não deixava eu ouvir nada. Eu não pude ver as letras, eu não pude ver nada antes. Mas antes de eu começar a mixar, eu realmente não queria que você visse. Sim, mas aí quando a primeira que você me mostrou foi ela, aí nesse momento eu falei, tá bem legal. Mas ela não é a minha preferida. Qual que é? Eu não quero falar. Pode falar o nome? Pode, ninguém sabe do que se trata. Sonhos. Sério? Aham. Nossa, é bem legal mesmo. É a minha vibe, né, amor? Você conhece a minha vibe. Mas eu já tive... Inclusive, eu tenho uma dancinha pra Sonhos.
Eu não sabia que tinha uma dancinha. Eu sempre faço toda vez que você coloca. Ah, no finalzinho, né? Eu não sei qual que é a minha preferida, mas não é mais todo mundo. Eu acho que a minha preferida é a primeira, é a que abre o disco. Ok. Eu gosto muito daquela música, eu sempre ouço só ela. Assim. Arrasou. Acho que eu gosto. Que também é super antiga, mas um dia eu vou ter tempo de contar a história dela. Sim. Acho que a gente falou de tudo do disco. Ah, a gente não falou da capa. Posso falar? Pode. Então, sobre a identidade visual como um todo, né? Mas você vai falar por enquanto só da capa do single mesmo, né? Single. Tá. Mas assim, como o Rô falou, a gente produziu tudo na quarentena, né? Tudo dentro de casa. O máximo que foi feito pra essa produção foi eu ir nas lojas Mel e comprar vários apetrechos. Que nem foram usados, basicamente. Muitos não foram, alguns foram. Mas a maioria... Mas assim, eu fui meio na vibe do tipo assim, eu tinha uma ideia que eu compartilhei com o Rô. Até explicar o processo também, né? Tá. Tipo, o Rô me passou, quando ele fez a primeira mixagem de todas as músicas, falou, aqui está o primeiro mix bruto, é mais ou menos isso aqui, vai mudar aqui e ali, mas assim, a ideia geral é esta, toma. E aí eu fiquei ouvindo várias vezes e tal, no repeat, até aprender as letras. E comecei a pegar, tipo, ideias, assim, num geral, assim. Só que, como é um processo um pouco mais artístico do que normalmente é o trabalho de design, assim, o trabalho de design é, né, bem específico, objetivo. Nesse caso era um pouco mais artístico, então eu meio que deixei um pouco mais solto, até pra vocês sentindo as músicas e me falando e tal, vendo algumas referências. E aí a gente chegou num conceito, alguns conceitos principais assim sobre o disco todo. E uma das questões que a gente chegou também é a psicodelia, que sempre foi uma influência muito grande para você, desde psicodelia antiga até coisas psicodélicas mais novas, tipo Off Montreal e tal. Então sempre foram referências muito grandes na parte visual. E eu queria trazer um pouco disso, assim, um pouco da energia do disco, assim. Então, a primeira coisa visual que foi produzida foi a marca, né? É isso que eu ia comentar, que esse lance das referências psicodélicas e setentistas você já tinha desde a criação da marca, né? Sim, desde a criação da marca. E aí uma coisa que já existia na marca, mas que foi retrabalhada agora e repensada, foi essa questão do líquido, né? Do drip, que é meio que a textura principal, assim. Porque, pra mim, ela traz várias questões que ela traz. Primeiro, essa sensação da psicodelia. E ela traz a questão de mistura. Porque, vendo as músicas, ouvindo as letras e tal, tudo, pra mim, tem um lance de uma mistura. Então, nas músicas mais felizes tem sempre um pouquinho de tristeza. Nas músicas mais tristes tem sempre um pouquinho de felicidade. Então... Você já contou que tem escaleta, mas, por exemplo, Sonhos, que é uma letra mais forte, assim, e tal. Tem uma escaleta que é triste, mas ao mesmo tempo é feliz, mas ao mesmo tempo é triste. Eu acho que Sonhos deve ser a música mais barra pesada do Sim, disco. mas a escaleta ela é tão aguda e tão feliz, assim, sabe? Então pra mim tem muito essa coisa de uma mistura de sensações. E tem a parte do tipo, as músicas são bem claras sobre a questão da sua sexualidade e tal. Então, eu queria trazer também o rosa, porque apesar de ser uma cor que as pessoas maldizem, né? Do tipo, cor de menina e tudo mais. Eu acho que eu quis trazer ela como um simbolismo mesmo do tipo, de quem você é e tal. E trazer isso pro álbum. E o laranja, que além de ter essa questão de laranja ser uma cor bem energética, é a sua cor preferida. Sim. Então, isso já tava, né, desde quando eu tinha pensado a identidade, muito antes do disco. Mas aí eu trouxe o laranja e o rosa nessa nova roupagem, junto com o cinza, que é justamente para trazer essa base mais down, às vezes. Inclusive, eu amei minha paleta de cores. Exato. Que foi o objetivo principal, assim, de trabalhar a paleta e esse pattern da psicodelia, né? Então tem todas essas ideias misturadas nesse caldão que dá o Mild Milk.
E a ideia, assim, pra capa em si é bem straightforward, assim. É tipo, realmente, as pessoas roubam pedaços de você, arrancam pedaços de você, seja porque elas te amam muito, seja porque elas te amam pouco, mas elas arrancam pedaços de você. E isso deixa marcas, e isso deixa escorrer de dentro de você o seu sangue ou o seu leitinho morninho. Que profundo. Sim. E além disso, sobre a questão até de aplicação de lettering e tal, tem uma ideia também de que as coisas... Isso já tem um pouco mais a ver com o disco, então spoilers, mas assim, as coisas não necessariamente têm um começo e um final, mas elas estão acontecendo ao mesmo tempo, assim, do tipo... Você é machucado por pessoas que você machucou, que te machucaram porque você machucou elas, enfim. Então tem essa coisa meio na tipografia de... Nada tem necessariamente um começo e um fim. Olha. Então é um pouco disso, assim. Então... Você sabe que é a primeira vez que você tá me explicando o conceito Sim. Da capa, né? Sim. Mas assim... Quando você me mostrou, eu olhei e falei, ai, que bonita, tá bom, tá ótimo, é isso aí. Nem perguntei o que era. Mas é porque tem um conceito óbvio visual, que é a questão do pedaço tirado, roubado de você. Mas tem essas outras profundidades. Mas assim, eu nunca te falei nessas palavras, mas acho que você já sabia de todos esses conceitos que eu tô comentando. Sim. E é fato que desde o início do projeto eu já contava com o Telo fazendo toda a parte gráfica. Porque eu pensei, caralho, eu já vou produzir o negócio inteiro de cabo a rabo. Eu não quero fazer capa, não quero pensar em foto, sabe? Sim. Até porque não é minha expertise. E até porque, assim, né? A gente casado, morando junto há não sei quantos anos e tal. Se você me falasse assim, tipo, não, eu mesmo quero fazer a capa, eu ia ficar puto. Eu ia ficar um pouco ofendido. Talvez, assim, um pouquinho. Ai, mas foi isso. Ai, eu tô realmente bastante empolgado. Principalmente agora vendo esses primeiros feedbacks que eu recebi dessa música, que está no disco, né? Não é um single solto. Essa música tá no disco. Gente, não façam isso que cantores dos anos 70, 60, 80 faziam. Se a sua música é tão boa o suficiente pra ser um single, ela tem que estar no disco. As pessoas querem ouvir no disco. Exato. Hey Jude dos Beatles não tá. É bizarro isso, eu acho bizarro. Só saiu naquele monte de coletânea, né? Mas não é uma música de álbum. Ela só saiu como single. Mas enfim. Inclusive, ela tem uma diferença no disco. É aquele tipo de single que está no disco, mas o single é um pouco diferente do que tá no álbum. Mas eu não vou contar o que é. Coisa besta, coisa simples, mas faz diferença. Sim. Mas enfim, eu tô bastante empolgado como vai ser a recepção do disco. Pensando como foi legal essa recepção do single. Eu fiquei bem feliz. E eu já eu já tenho o segundo disco inteiro na cabeça. Amo. Eu só preciso escrever. E é incrível a facilidade que eu tenho. Eu não escrevi em lugar nenhum. As músicas do próximo disco, elas não estão escritas em lugar nenhum. Elas estão todas na minha cabeça. Mas você já tem letra e melodia? Não tenho tudo pronto. Algumas coisas eu vou ter que trabalhar. Mas... caralho. Mas elas estão todas na minha cabeça. É uma questão de sentar e escrever direitinho e burilar o que falta. Saquei. Mas eu já tenho um disco inteiro na minha cabeça. Arrasou. É muito louco isso. E não importa se vai ser hoje ou daqui a 2 anos. Eu vou sentar e vou conseguir escrever exatamente o que está na minha cabeça. Que bom. Que bom. Eu não consigo fazer isso. Eu acho que eu não consigo fazer isso com mais nada na vida. Se eu não rabiscar o que tá na minha cabeça agora pra um layout, alguma coisa assim, eu perco. A minha cabeça, ela voa de ideia em ideia muito rápido. A gente já conversou sobre isso, né? Tipo, muito rápido, as coisas vêm num flash, às vezes do nada na minha cabeça. Se eu não anotar, já era. Quando é letra, se eu não anotar, eventualmente eu acabo esquecendo. Mas eu não sou esse tipo de pessoa que tá lavando a louça e pensa, nossa, isso daria uma letra incrível. Não, eu preciso realmente sentar e pensar, ok, agora eu vou escrever uma letra. Saquei. Aí vem.
Saquei. Não é uma coisa do tipo, tô andando na rua e penso num verso, num refrão. Ah, meus layouts é assim. Tô no ônibus, vem uma ideia, eu pego canetinha e desenho. Eu queria ser assim, na verdade, mas... Ah, não é bom não. Não é bom não. Porque aí quando você precisa se manter numa coisa mais rígida, às vezes não flui, só não vai. A Maier teve letras desse disco, que vai ser lançado agora, que eu escrevi quando eu sentei pra gravar. Falei, tá. Nossa, gente, desculpa. Mas, nossa, tá foda. Eita. Mas... Tá tipo o Temer, que é uma água. Eu queria, mas eu não vou lá parar a gravação pra pegar. Mas teve músicas que eu pensei, tá, essa música vai ser assim, assim, assado, e ela vai falar disso, disso, disso. Vou gravar. Opa, mas primeiro eu preciso escrever a música, né? Aí abri o meu caderninho, escrevi a letra, acertava ali a melodia, porque sempre tinha um acorde faltando na cabeça, que eu precisava achar qual que era. Aí, ok, agora tá pronta, então posso começar a gravar. Teve muita coisa que saiu assim na hora, tipo, hoje eu vou gravar essa música. Porém, essa música ainda não existe direito. Entendi. E aí eu fiz na hora. Mas hoje também saiu o discos menos famosos, né? Que o seu single, mas saiu o disco da Ariana Grande e do Sam Smith, que eu ouvi pessoas falando mal. Ainda não ouvi os discos, mas eu ouvi pessoas falando mal do disco do Sam Smith e da Ariana Grande. Não ouvi ninguém falando mal do single de Mild Milk. Tá então vendo? tá aí, é questão de atestado de qualidade, né? As amostras são bem semelhantes, inclusive, né? Exato. Fonte, o meu Twitter. O mesmo número de pessoas que falou do meu single falou do disco da Ariana Grande, claro. Fonte, a minha bolha no Twitter. Vamos terminar? É isso, gente. Tomem cuidado quando vocês forem na rua, porque todo mundo rouba um pouco de você. Meu Deus do céu. E todo mundo tem um pouco de CC. Exato. Também. E todo mundo quer ter algo pra comer também. Tinha essa, né? Enfim, ouçam lá então Mild Milk, MILDMILK, em todos os streamings, né? Todos, no caso, é Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube Music e Amazon Music. Amazon Music. Tem o meu Bandcamp também, mildmilk.bandcamp.com. E só, né? E meu Instagram e meu Twitter, que são @TheMildMilk. Exato. Taquem stream na lenda. E vai... Todo mundo rouba um pouco de você no iTunes. Da stream, gente, e se vocês puderem adicionar a música em alguma playlist de vocês, pode ser até aquela playlist que vocês nem ouvem mais, sabe? Mas quanto mais a música é adicionada em playlists, mais ela ganha relevância dentro do Spotify. Que acho que o Spotify é o único... Bom, acho que o Deezer dá pra montar playlist também. Dá né? também. Então, adicione aí numa playlist qualquer, né? Só pra dar essa força também, pra música ganhar mais relevância. Exato. E mandem feedbacks, né? Você tá disposto a aceitar feedbacks, ouvir feedbacks? Bastante, eu tô precisando. É isso, taquem stream na lenda. Tchau, gente.